O real digital é uma arma de vigilância em massa? As moedas digitais dos bancos centrais são vistas como uma inovação pela maioria das pessoas, mas a grande verdade é que elas são um lobo em pele de cordeiro. Nesse vídeo eu vou te contar por que o real digital e as CBDCs de outros países podem se tornar mecanismos de controle, mas os governos não querem que você pense dessa forma. O Brasil é um dos países mais avançados em economia digital. Os bancos digitais cresceram muito na última década. Tem também uma grande adoção de Bitcoin. O Brasil é o 7º país do mundo no ranking global. Talvez por isso que o nosso Banco Central brasileiro correu tanto para criar o Pix e o real digital, né? Muitos países também estão correndo para criar suas CBDCs, as moedas digitais apoiadas em criptografia e registros distribuídos, mas que precisa de permissão para usar. São o oposto de uma blockchain pública, open source, de livre acesso. As CBDCs são redes fechadas e privadas. Ninguém consegue verificar o código, identificar bugs ou backdoors. Só entidades que têm permissão podem acessar e modificar a rede. Os bancos centrais veem nas CBDCs a oitava maravilha do mundo, que vai melhorar a liquidação interbancária, digitalizar a economia para ter mais eficiência, aumentar o monitoramento sobre os pagamentos e operações, promover a inclusão financeira, reduzir fraudes com dinheiro de papel, reduzir problemas climáticos. Mas o que eles não te contam é que isso tudo é perfumaria, é superficial. Fundamentalmente não muda nada. Essas moedas, elas não vão ser diferentes do dinheiro fiat que já existe. Na verdade, elas vão acentuar os pontos negativos. É um dinheiro centralizado que perde valor constantemente, dependente de políticos, é criado do nada, sem lastro nenhum, permite impressão ilimitada de moedas e inflação contínua que respinga em toda a população. E não só sou eu que estou falando, aqui nesse paper do Euro Digital isso aparece. O objetivo é fortalecer políticas monetárias via aplicação de taxas de juros negativas, facilitar o helicopter money e maior senhoriagem para o Estado. Sim, tá escrito isso no PDF feito por um membro do Banco Central da Europa. Eles querem ter poder de imprimir dinheiro e distribuir como bem entenderem. Isso deve aumentar a inflação para todos e achatar os ganhos reais de quem conseguir poupar. Facilita forçar taxas de juros negativas e, como resultado, quem mais lucra com isso é o próprio governo através da senhoriagem, o lucro do governo por ter a vantagem de poder imprimir dinheiro. Esse paper demonstra como as CBDCs vão roubar poder de compra de todos para fazer políticas populistas que vão reduzir a dívida do governo. Mesmo que ele gaste como um irresponsável, ele vai poder imprimir dinheiro e terceirizar as consequências. Quem paga a conta é toda a população que vê o seu poder de compra derreter. Quem conseguiu poupar vê o pouco que guardou ser destruído por juros negativos, enquanto o governo vê sua dívida reduzir progressivamente. É uma gangorra, governos em uma ponta e a população na outra. A política monetária dos bancos centrais desloca o valor da própria população sem ela perceber que esse efeito existe. E essa não é a pior parte. O grande receio é que essas moedas possam ser usadas no futuro junto com as identidades digitais e sistemas de score de crédito social que medem o comportamento do cidadão como uma ferramenta de vigilância em massa. Ou seja, se a pessoa não se comporta bem, ela não vai poder gastar o dinheiro dela como ela bem entender. E isso pode parecer algo distópico distante, mas já está acontecendo. A China, por exemplo, já usa o sistema de crédito social para classificar os cidadãos e pune quem não for considerado digno de confiança, com redução da velocidade da internet e proibição de viagens. Parece algo bizarro, mas diretores de entidades monetárias já estão falando sobre usar esse tipo de tecnologia em conjunto com as CBDCs para ter mais controle sobre comportamentos e gastos da população. The third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contract, to allow targeted policy functions. For example, welfare payment. For example, consumption coupon. For example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. Esse vídeo mostra como os criadores da CBDC chinesa estão trabalhando em conjunto com o FMI para tornar as CBDCs programáveis, ou seja, controlar quem e como as pessoas podem gastar o próprio dinheiro. Percebe como ele usa palavras bonitas como inclusão financeira e programabilidade, quando na verdade é sobre controlar o dinheiro das pessoas? Usam os smart contracts como uma inovação positiva, só que essa tecnologia em mãos autoritárias pode ser o fim da autonomia financeira. Inclusive, a China está lançando uma plataforma de NFT aprovada pelo governo, ou seja, totalmente centralizada e puxando para dentro do seu próprio sistema tudo que tem a ver com tokens e ativos digitais.
Outro objetivo é acabar com o dinheiro de papel, que é um tipo de dinheiro que não depende de bancos. Você pode guardar todo o seu dinheiro em um cofre sem precisar ter uma conta no banco se não quiser. Acabar com o dinheiro de papel é tirar o direito das pessoas de ter a posse do próprio dinheiro sem precisar pedir permissão para ninguém para usar. Acabar com ele é acabar com o restinho de autonomia que ainda existia no dinheiro fiat. Então, esse objetivo de poder controlar como e onde as pessoas vão gastar o próprio dinheiro não é só coisa da CBDC chinesa. O BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, também falou a mesma coisa. Nesse vídeo, o diretor fala que as CBDCs permitirão ter o controle absoluto e direcionar gastos. Assiste aí. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. Aqui no Brasil, o real digital não vai ser nada diferente disso. O Banco Central pretende unir a CBDC ao Pix e ao Open Finance. Ou seja, não só os seus gastos vão poder ser monitorados pelo governo, mas também compartilhados entre todos os bancos. O real digital também pode ter travas para evitar saques em massa em caso de crise financeira. Sacanagem, né? O dinheiro é seu, mas quando você mais precisar, pode ser que você não consiga sacar. Essa trava saiu por todas as notícias e depois o Banco Central voltou atrás e disse que não ia ter trava nenhuma. Mas como saber se o código não é open source? Outra coisa que querem fazer é integrar o real digital com plataformas DeFi, de contratos inteligentes, e internet das coisas. Só que olha como os bancos centrais estão agora entrando no hype para chamar atenção e atrair narrativas para si, assim como o governo chinês que criou a plataforma de NFTs. É a centralização disfarçada de inovação e reintroduzindo os velhos mecanismos fiat. Em resposta a todas essas críticas, o pessoal do Banco Central aqui do Brasil fala que o brasileiro não é chinês e que não vai tolerar uma moeda de vigilância em massa. Só que, gente, o brasileiro não cobra nem do político que ele votou que ele faça o trabalho que ele se comprometeu a fazer. Imagina antever e se preocupar com algo que ele mal entende ainda. Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, comentou que quer o piloto do real digital em 2023 e em 2024 o lançamento. O objetivo é criar um sistema descentralizado de custódia de ativos digitais e estimular os bancos a tokenizar os seus ativos, ou seja, transformar bens físicos ou produtos financeiros tradicionais em ativos digitais. Mas a pergunta é, como que vai ser descentralizado? Se vai depender de um banco central tendo poder de decisão? Eles que mandam nesse código fechado. Já nasce centralizado sem qualquer chance de descentralizar. Ou eles vão fazer um plebiscito para decidir a política monetária e as mudanças no protocolo? Com certeza não vão. Mesmo se fizessem, ainda assim não seria descentralizado, porque a descentralização significa sem um único ponto de falha, aberto a todos e sem censura, coisa que o real digital não será. Divulgam o real digital como uma espécie de moeda melhor que o Bitcoin, mas na verdade ele segue inflacionável, confiscável, manipulável, de código fechado, opaco e que a população não consegue verificar por conta própria. Na verdade, é o oposto do Bitcoin. O real digital é fiat usando esteroides. Assim como em qualquer outra cripto, não adianta se autodenominar descentralizada, mas só um grupo de pessoas que decide as regras. É teatro de descentralização. O Banco Central brasileiro tanto critica criptos e quer importar para sua política monetária mecanismos tão obscuros quanto as criptos usam. Falam que o real digital vai ser programável, mas distorcem programável como se fosse previsível. As regras vão continuar mudando de maneira arbitrária. Você por acaso sabe qual é a política monetária do real para os próximos 100 anos? Não sabe, né? Nem daqui 2 meses. No Bitcoin, a gente sabe qual vai ser a política monetária para os próximos 100, 200, 500 anos. É previsível porque Bitcoin é imutável. Então, no fim das contas, se o governo pode controlar como as pessoas gastam o próprio dinheiro, eles acabam tendo controle total sobre a oferta e demanda. Imprimem dinheiro de um lado e ainda controlam como as pessoas poderão gastar do outro. Então, apesar do governo querer vender o real digital como uma moeda digital mais segura, transparente que o Bitcoin, mas é a antítese do que significa ser seguro e transparente. Dá poderes absolutos para entidades que nunca trabalharam para manter seguro o poder de compra da população. Afinal, em 28 anos de vida do real, ele já perdeu 86% do seu poder de compra. Se bancos centrais buscassem mesmo segurança, não destruiriam o nosso poder de compra dessa forma. Afinal, o real digital não é uma tecnologia qualquer, é uma ferramenta de expansão de poder e de vigilância em massa, sim. O Bacen deveria pelo menos tornar o código público e aberto, porque é direito de toda a população saber o que ela está usando. E se você quer aprender como manter a sua soberania financeira, no Bitcoin Starter eu ensino do básico ao avançado sobre Bitcoin, como comprar e também como guardar com segurança e sem depender de ninguém. Clica aqui na descrição e vem para nossa turma de soberanos. Então, para mim, dinheiro digital de verdade, só o Bitcoin. O real digital é uma arapuca para te manter preso na Matrix financeira. Bitcoin nos tira dela. Até a próxima e opt-out.